Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós vamos continuar estudando efeitos no sentido da caracterização do comportamento das ondas sonoras em perspectiva humana, dentro dessa casa de audição, né? A gente emana da audição, filosoficamente falando, conexão para todos os tipos de versos que vibram mecanicamente energia situacionadamente, né? Então, existe essa interagibilidade perante o ruído que se eleva a controle e fenomenologicamente é contraído, digerido num sentido acessório, colinérgico, e essa coligação se dá em harmonia por contração de sinal, né? Sobre a reação, né? Então, a primeira reação a um som, ela geralmente é uma reação difusa, incompreendida. Com o passar do treino, a escala ela acompanha a medida e ela vai de unidade a dezena, a centena, a milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar, a milhão de vezes funcionando. Você constrói um condicionamento cicatrizacionado por contração celular de precisar, de pressionar-se a esse som, o que organiza e inaugura em você uma sensação boa, porque você amortece esse ruído e gera desse ruído uma filial de condição, né? Então, tudo que a gente fala é basicamente ruídos, porém, por a gente falar tanto e escutar tanto, tanto nós mesmos quanto os outros familiares e vice-versa, a gente coliga desse arco de notações de timbres e sonoridades valor. Tanto é que a gente organizou um banco de valores que é o alfabeto e o dicionário e vice-versa, né? Então a riqueza tá aí, né? O ouro, o ouro que o rato que roeu a roupa do rei de Roma, o ouro que roeu, né? Que se manifesta nesse sentido de aturar mesmo, né? Até que se sature essa cega de saturação. Então vamos lá, né? A gente já falou então dos efeitos, né? Efeitos de uh, efeito dinâmico. A gente já falou desses todos os efeitos aqui, né? Nossa, esse caderno tá dando o que falar. Então vamos lá. Então o próximo efeito que a gente vai ver, né? O último efeito foi o efeito de modulação. E o efeito que a gente vai ver hoje são os efeitos de tempo, né? Efeitos de tempo.
Tempo, eco e ambiente. Então, nesse primeiro detalhe, o que a gente pega para tirar um pouco de contágio no sentido de aprender disso? O tempo. O tempo, ele é algo que foi configurado para render o, o ser humano em um controle, né? Então, o tempo ele não existe. Só que se a gente gerar memória, né, a gente consegue fazer o tempo existir. Então esse ponto aqui, ó, ele é o firmamento, ele é o início. Então esse aqui é o início, e nesse início é o início do processo da revolução filosófica. É o início desse processo de gerenciar-nos em relação ao início. Então veja só, o início parte daqui e tudo que está aqui no início é observado. Com o passar do início, né, a gente conta quantas associações do início se deram, né? E aí essa associação é um vetor. Um vetor que para nós significa hora. Então, hora representa comunicação. E aí, como nós estamos todos juntos vivendo nessa terra e a nossa relação com a terra é uma comunicação, né? Seja ela compreendida ou descompreendida em níveis de porcentagem, ainda é comunicação. Então, essa comunicação é a hora, e aí com o conjunto, né? O conjunto de comunicadores, né, é igual a tempo, né? Então, e aí o que acontece? Quantos... Então, vamos lá. No início era zero. Era zero, não tinha nada. Aí se fez a hora. A hora foi revelada pela comunicação das espécies com o meio. E aí a comunicação das espécies com o meio foi sendo revista a partir de sucessões. E aí a gente começou a consumir a hora. Então, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Por que horas? Porque essa hora representa a toda a comunicação. Então, essa toda a comunicação, por exemplo, se você tem a Terra aqui, ó, essa aqui é a Terra. E aí, com essa revolução filosófica, você percebe que, assim como você está comunicando, todas as vidas estão comunicando para poder sobreviver. Então, esse anglicanismo, essa comunicação, essa hora, ela vai sucessivamente
desmoronando a vida e renascendo a vida. Então a gente tem a morte e vida dessas comunicações, né? Então isso nos gera um olhar, esse olhar nos gera um saber, esse saber nos gera uma verdade. E a verdade seja sabida, seja olhada pela morte e pela vida dessas horas. Então, a revolução filosófica diz: contar, ministrar-nos com a verdade mais verdadeira no sentido dos homens em comunicação, ou dos homens que eu digo dos seres em comunicação com essa terra, porque a comunicação é a única que é capaz de extrair ou de doar, de fazer as negociações para manter as verdades em balanço desse vetor que se chama horas, com o passar dos ângulos aqui, ó. A gente tem o ângulo 12 e o ângulo 1. O ângulo 12 e o ângulo 00, né? O ângulo 1 e o ângulo 13. O ângulo 2 e o ângulo 14. E assim sucessivamente, né? E o que é isso, cara? Quando a gente está falando de harmonia, organismo, a gente tem um sistema fechado. E essa é a alma do sistema. Que alma é essa? A alma é que dá tempo. É desse ponto de alma que parte é desse início, é desse ponto de alma aqui, ó, é desse zero, é desse início que parte uma fonte de sabedoria, que a gente chamou aqui no slide anterior de revolução filosófica. Você poderia falar revolução do cristianismo, você poderia falar no dia 1 depois de Cristo, né? 1 depois de Cristo, entendeu? Então, veja bem, e tudo isso foi sendo registrado porque o início já era. Começamos, galera. Começamos. Não tem volta. Aliás, tem volta sim. Só que tem volta porque a gente começou com essa revolução da sabedoria gravar o ontem e o hoje, né? Memorizar o ontem e gravar o hoje. Então você tá vendo aonde que a música começa? Da importância de cerebelar o poder da memória no sentido da comunicação. E quando eu falo comunicação, eu não estou me referindo ao sistema atual de tecnologias de linguagem que a gente tem hoje em dia e tudo mais. Eu estou falando de um processo muito natural que a gente fala das relações humanas com a Terra. É o processo de aprendizado mais básico, é o da semente e o quanto de terra precisa para a semente se envolver. É como administrar essa semente para que ela não se perca, para que ela tenha mais chances de germinar, né? E tudo isso é escrita, é comunicação. Olha, isso foi revelador e é até hoje e será até o fim dos tempos. O que é isso? É a administração da sensibilidade de se impor
frente às coisas que não se impõem com tanta certeza, sem que você saiba. Então, para que você despeça menos, para que você tenha menos baixas, para que você tenha certeza, você examina mais, né? E esse exame de consciência quem traz para nós é Jesus Cristo. É a revolução da aceitação de que um Deus está no comando e iniciando tudo com base nesse poder de sol e lua, de sucessões. E nós agradecemos diariamente esse poder porque comunicamos isso. Independente de se você fala palavrão ou se você briga muito, isso e aquilo, se você se mantém vivo, você mantém uma chama que é muito valiosa, que é reveladora para Deus, segundo a verdade que Jesus Cristo nos ajuda a saber, né? Mas agora, partindo dessa fonte de sabedoria que é a memória, é essa contaminação, é depois disso, né? Depois desse ponto de partida, a fonte das horas trouxe para nós algoritmos, né? O que é um algoritmo? É um mapa de que, se eu sair daqui e vir para cá, eu vou bater aqui, eu vou vir para cá, eu vou vir para cá, eu vou vir para cá, eu vou vir para cá. Tá vendo? E aí eu vou retornar ao meu ponto de partida. O que é isso daqui? O que é essa estrela? A estrela de Davi? Davi o quê? Davi ver. Porque viver dá viver. Por que dá viver? Porque viver em um dia de uma forma organizada é você encontrar essa impressão. Esse é o ciclo perfeito da vida. Por que perfeito da vida? Porque a gente está falando nesse modelo lógico de organização, organismo. Olha o O aqui, ó. Ó, ó o O aqui, ó. Modelo celular, modelo de organização. Modelo de construir o músculo, o sangue, né? O sangue, ele pulsa assim, ó. Ele anda aqui, ó, entre os vasos, no lúmen, que a gente chama. Bom, e aí o que acontece? E você sai de um ponto e volta para esse ponto dentro de um organismo. E isso é o ciclo, né? Então, isso aqui é uma hora. Tá vendo? Isso é uma hora. Então, o que são as 12 estrelinhas? O que são as estrelas? São horas, que são comunicações, que são o vetor, a resultante do seres sobre o unicer verso dessa comunicação. Agora você entendeu por que você é importante? Não, porque até mesmo uma vírgula muda toda a programação do processamento intelectual do verso. Olha aqui, unicer verso dessa comunicação. A resultante dos seres sobre isso equivale ao equilíbrio desse tempo sobre o universo, que reflete na Terra.
Agora, você já ouviu falar de solo de guitarra, solo de violino, solo de plantar, solo cerebelar? Alguma coisa assim você já viu, né? Então, o solo, ele representa um plano, né? Você tem aqui, ó, um solo, um plano. E esse plano, independente se ele está reto ou não, eu chamo de plano porque ele é uma superfície que pode ser acessada por um peso. Aí esse peso ele é de várias ordens. Tanto é que a atmosfera é um plano, né? A nossa atmosfera é um plano. Tanto é que o arco-íris ele é um acesso a essa atmosfera sobre a expressão da descarga eletromagnética sobre a reflexão desses raios em algumas partículas de água da atmosfera e outros gases, assim, eu diria, né? Então, você tem o solo, e nesse solo você anda, você planta, você vive, né? Você escreve. Então, olha que massa, cara. Para quem gostava das aulas de pauta no universo do início da escrita, você tinha ali que a letra minúscula e a letra maiúscula, certo? E, cara, isso é uma. Isso aqui é uma tecnologia. Só que essa tecnologia, ela demonstra para nós esse fenômeno de passagem de tempo. E isso dá para nós uma expectativa de que algo pequeno pode se tornar grande, porque existe a altura para esse algo. Olha que legal. Então existe altura para esse algo. Existe uma forma de crescer esse algo. E essa forma de crescer pode ser crescer biologicamente, pode ser respeitadamente, pode ser financeiramente. Aliás, eu estou precisando muito de crescer essa, viu? Se quiser me ajudar. Então, vamos lá. É claro que existem várias formas de ajudar. Uma delas é orar por mim, né? Então, vamos lá. Nesse solo, então, você tem esse lado de observar que as coisas crescem com o passar do tempo. E isso é uma notação. Olha que legal, cara. Por quê? Porque algo pequeno tem características pequenas. Por quê? Essa característica pequena não é que ela é melhor ou pior do que a grande, porque ela é precisa. Ela é precisa, assim como a grande é precisa. A informação, assim como eu estou te falando para vocês, ela é precisa porque ela é o resultado dos seres sobre unir o ser no verso dessa comunicação. E na comunicação, uma vírgula fora do lugar é falha de interpretação do programa de informação. Então, uma letra minúscula e uma letra maiúscula também entendeu? Tem essa diferença, essa altura. E isso é uma precisão, isso revela uma precisão de notação. E isso descaracteriza o processamento de quem lê ou quem interage
com esse símbolo em colinergia sináptica, em sustentação de descrição com base nas regras desse tipo de olhar para o universo, que é dado como o universo do símbolo, das luzes, da revolução. A gente chama até mesmo revolução. Existe uma parte da revolução que eles chamam de revolução das luzes, da época das luzes, né? Deixa eu ver o nome certo, né? A revolução das luzes. Deixa eu ver aqui. Vai colocar aqui, ó. É o iluminismo, desculpa. Então, a gente fala do iluminismo, né? A época das luzes. O iluminismo. Que tem o simbolismo também. Só que esse iluminismo ele é para a burguesia, ele inaugura para a burguesia ficar se achando, porque na verdade esse iluminismo começa muito antes do que se imagina, né? Está no sangue, está em nós, né? Então veja só, nós temos essas notações. E aí, olha só que legal. Até mesmo para esse Azinho aqui, eu posso escrever ele assim. Não, assim não. Eu posso escrever ele assim, né? Eu posso escrever ele assim, né? Deixa eu ver. Existem várias e várias relações simbólicas que partem e simbolizam esse A, né? Então isso é um fenômeno que a gente chama de efeito, né? E a gente chama também de você gera efeito na letra, né? Ou seja, você muda a fonte. E o que é a fonte mesmo? A fonte é esse início aqui, ó. Só que nesse iluminismo, nessa revolução racional, agora a gente tem uma série de conjuntos de revolução científica, né? A gente tem uma série de conjuntos científicos que partem de um início e começam tudo, né? Então a gente tem o reiniciar dos poderes. Quais poderes são esses? Dos poderes dos olhos mesmos, né? Dos poderes dos sistemas, né? E nisso a gente consegue fazer com que o início seja dado com efeitos de seleção. Por exemplo, nesse início aqui, eu vou iniciar uma operação de pesquisa biológica, né? E aí você começa a fazer as bolhas de preciosidade. E aí o universo ele começa a ser dividido em bolhas de preciosidade por renascimento científico, né? Isso foi dado inicialmente a partir de uma revolução de ideias manifestadas por filósofos, pensadores, né? Aquelas pessoas que evoluíram muito no sentido dos estudos e religião e política, né? Na observação dos fenômenos sociais, né? E na geração dos mesmos, trabalhando melhor as distribuições de tarefas e fontes de renda. O que isso dá para nós? Um primeiro ensaio para nos cobrir com
com valor, porque a gente está falando de mudança nesse tempo, que é a mesma coisa, e a ambientalização e o eco, né? Esse eco e esse ambiente transduz em nós algo que já foi conhecido, né? Então você tem algo que é dever conhecido. E aí você pergunta já ou tempo, né? Então tem alguma coisa assim, entendeu? Você tem o dever desse eco saber uma porção dele, porque ele parte de um conhecimento, né? De uma notação ou nota, né? Então a expressão da nota, a notação que expressa a nota, né? Quando você soa ela, entoa essa nota, gerando essa notação, o eco ele ele se desconstrói sobre o tempo essa notação. Por quê? Porque existe algum efeito que permite ela se manter nesse gradiente de eco, fechada como se fosse um tubo numa atmosfera, entendeu? Então, uma atmosfera que tem que está para uma faixa, e aqui tem uma coisa grossa e uma coisa grossa aqui, um nível grosso e um nível grosso. Você consegue manter, né, o decaimento dessa notação em sonoridade. Você não dispersa ela e você mantém essa sonoridade. Logo, você tem o eco sendo coincidido, né? Na onda aqui, ó. Você tem uma onda e aí você gera o som do eco, né? Aí aqui você gera de novo o som, como se fosse um DNA de célula, né? Aqui você gera outro som. Então você tem o som aqui, o som aqui, o som aqui, sabe? E isso tá ligado com o ambiente, né? Esses efeitos não mudam o timbre da guitarra, como fuzz, drive e etc. Então não vão mexer com o timbre, mas vão criar sensações de espaço e profundidade, como se o som estivesse viajando pelo ambiente ou voltando no tempo. Então vamos ver aqui o delay. Delay, né? Delay. É a repetição do som. Imagine você gritar em um canyon. Você fala e o som responde depois de um tempo. É isso, repetições controladas do som original. Você tem um tipo de delay curto, médio e longo, características da peso e presença. Então você pode, com esse tipo de efeito, delay, você pode, por exemplo, no efeito curto, sintetizar a presença, a presença. Presença sua, presença de alguém, presença do Espírito. Já ouviu falar, o Espírito Santo? Vem, Espírito Santo. Então, a presença do Espírito é muito dada pelo delay, por esse efeito curto de repetição do som.
É muito utilizado em rock, em riffs, solos rápidos e dá uma sensação de a companhia do pai. É como se você estivesse encorajado, né? Ou você estivesse sobre o colo, ou você estivesse garantido em compra, né? Porque o pai compra tudo que o filho quer, porque o filho não quer uma casa nem um carro, o filho quer um brinquedinho, né? Então o delay, ele, ele de certa forma, ele dá esse efeito, né? Pai conosco. Bom demais, né? Apesar de, né, ter casos e casos, né? Médio, melódico, solos de guitarra, estilo David Gilmour, né? E longo, atmosfera, trilha sonora, ambiente pós-rock. Esse longo é mais aquela coisa de filme, né? Médio e longo. O longo, ele é mais para filme, né? Ver trilhas sonoras. Quando fala trilhas sonoras é porque você está assistindo um filme e é como se você estivesse num vagão e o filme é vários frames, né? E aí, em uma estação, você vai ter um fenômeno de terror. Aí começa aqui, ó, aí a trilha começa a tocar. Dan, 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 dan. E aí, dependendo da trilha, né, você vai chegar até um ponto. Aí depois vai mudar a faixa, né? Vai mudar a cena. E aí muda, muda os efeitos de trilha, a trilha sonora, né? Esses melódicos, eles são como se a pessoa estivesse tomando um, um Todd, né? Um milkshake, sabe? É mais ou menos isso, sabe? Esse é o efeito melódico de um delay médio. É muito saboroso, sabe? É muito gostoso mesmo, é cremoso. Então, delay, memória do som, ele lembra o que você tocou e devolve depois. Aqui, ó, fica fácil lembrar. Delay, memória. O próximo é o reverb, que é outro reverb. Ele é outro efeito de som. E ele causa o que? Ele simulação de ambientes. Simulação de ambientes. Então, sabe quando falam com você sobre ir para o espaço, né? Aí você assiste, sei lá o que, Star Trek, ou até mesmo aqueles vídeos fakes da NASA lá. Você gera uma. Cara, eu acredito nessas coisas só se me levar. Eu não sou otimista para empresa, não. Eu acho veículos muito fakes desde o início de tudo, né? É como se fosse o pai falando que vai dar pro filho, aí fica adiando as coisas, né? Eu não sou otimista, não acredito nesses negócios, não. Eu sou radical mesmo. Bom, e essas simulações de ambiente, né? Existe muito nessa cultura dessa manifestação em veículos de informação, né? Telenovelas e tal. Isso começou em livros de ficção científica.
né? Naqueles pubs. Você cria uma história, você gera uma narrativa que expõe quase que sonoricamente, a partir da caracterização do ambiente, esse efeito reverb, né? De criar esse ambiente de e aí, o que acontece com esses veículos de mídia, né? Eles constroem no imaginário da população da massa frequências de ondas, sinalizações de ondas que, com o passar do tempo, coligando elas em um cenário, em um tipo de plano de artificialidade, você gera uma biblioteca de sons similares. É como se fosse letras que desfazem-se de letras com base naquela notação, naquela certeza. E aí você tem um alfabeto, ou para essa letra você tem vários efeitos de letras que geram conjuntos de sonoridades que são dadas como atuantes para esse tipo de cenário. Por exemplo, o cenário das inteligências espaciais, o cenário o cenário para compor sonoricamente o cenário do espacial, aquela coisa, atmosfera baixa, aquele tempo, né, aquele vácuo no espaço. Então isso tudo é sonoridade de bibliotecário, né? Essa profissão. Aliás, se você quer fazer biblioteconomia, você tem que ter essa noção, senão você não aguenta, não. O bibliotecário é esse cara que guarda os brinquedos da criança e gera outros brinquedos com base nesses brinquedos. Então você administra essa biblioteca. No caso que eu estou falando, é bibliotecas de sons, né? Por exemplo, se esse timbre aqui dá uma colinergia que coliga as pessoas ao assento para esse tipo de espetáculo, para esse tipo de consumo de massa, que é a manobra dos seres inteligentes, isso é um artifício que é bibliotecado, ou seja, é memorizado pelos empresários ou pelos estudantes, pelos administradores dessa burguesia, né? Desse poder de. Cara, eu tenho inveja desses porra mesmo. Não, o que eu posso fazer? Eu acho isso maravilhoso eles poderem trabalhar, né? Ter isso, né? Mas, continuando, né? Quando você bate palma dentro de um banheiro ou de uma igreja, o som se espalha diferente. É, né, a gente tem a abadia lá, né? O reverb simula esse espaço dentro da música. Então, o reverb é como se você tivesse o poder de geometrificar a acústica, caixa, né? A caixa acústica. Por quê? A caixa acústica, ela é o local onde as vibrações ganham corpo, ganham timbre, ganham projeção, não é mesmo? A caixa acústica, né? O instrumento acústico, né? Ele é onde as ondas ganham coordenada. Ou elas voltam, ou elas batem e fazem, se projetam. Então a projeção ela influencia tanto porque você pode ter por exemplo, um violãozão
ou um violãozinho, né? Você pode ter uma guitarra com um captador foda ou uma guitarra com um captadorzinho. Você pode ter várias formas de violão. Você tem aquele violão que é assim, o violão que é assado, né? Assim, né? E aí o que que acontece? Se você tem essa caixa e a energia tá vibrando aqui, ó, ela ao vibrar aqui, ela consegue chegar aqui dentro. Ela vai acustificar-se, né? Ela vai ganhar projeção. E aí ela ganhando projeção, ela vai dar uma sensação projetada, né? Sensação projetada. Né, ao projeto do músico civil, o engenheiro musical civil no cinema, né? Então, o reverb é esse poder, né? É esse estilo, é esse costura, é isso. Aí vamos ver aqui, ó. O reverb ele simula esse espaço dentro da música, tipo de ambiente. A gente tem o de sala pequena, e aí você tem a sensação de uma intimidade, de uma presença. É algo que te deixa mais íntima, né? Intimidade. De uma sala pequena, de uma igreja, de uma catedral, você tem uma sensação espiritual e celestial. Ou de uma caverna Hall, que é uma atmosfera profunda. Esse aqui seria o do espaço, né? Que a gente comentou um pouco antes. Então é isso, ó. É o efeito mais usado da história da música. Sem ele, tudo parece seco e artificial. Então, então o reverb ele preenche os espaços vazios. Localização, ele indica onde o som existe, né? Aumenta a projeção, então ele preenche os espaços vazios. Obviamente, quando ele é acionado, né? Então você precisa de acionar ele, seja com a mão tocando em um instrumento acústico, ou seja, nenhum pedal, utilizando a guitarra ou o amp. O terceiro é o Echo, Echo, Echo Tape. Echo, não. Echo, Echo Type, né? Acho que é isso. É um delay analógico vintage. É um delay antigo gravado em fita. Ele não repete o som limpinho. Ele distorce um pouco, aquece, envelhece a repetição. Uai, que legal. Sensação: som redondo, macio, imperfeito, humano, lembrança antiga, ideal para trilhas de solos emotivos. Legal, Echo Tape. Memória antiga, como ouvir uma gravação velha da infância. Então esse Echo Tape é a tal da nostalgia, né? Aquela cara de pastel murcho, né? Um, então vamos pôr aqui, delay vintage. Não tem nada que falar, né? Deixa eu ver, distorce um pouco, aquece e envelhece. Teria que fazer uma pesquisa com mais fibras para poder segurar essa onda de chegar a um entendimento mais preciso desse Echo Tape sem ter esse pedal e tal para ligar aqui. Shimmer.
O próximo é o Chimer. Chimer. Mer. É um reverb com brilho harmônico. Reverb com brilho harmônico. Então vai preencher os vazios e vai gerar um certo brilho harmônico, um certo. É um verbo que gera harmônicos mais altos, tipo uma metalização, né? Como se o som tivesse luz própria. Ele cria camadas brilhantes, quase celestiais. Sensação de subida, ascensão. Que legal, cara. Shimmer. Legal. Muito usado em música ambiente, pós-rock, música moderna, trilhas emocionais. O Shimmer, o espírito do som. Ele eleva a nota para algo além sobrenatural. Brilho harmônico. É como se você tivesse uma tempestade sináptica, né? Você vibrar além do que vibraria, né? Legal. Shimmer, reverb com vivo. Eternidade, espírito. Legal saber. Meu sonho é ainda montar um estúdio para poder estudar com mais emoção financeira todos esses recursos, né? Melhor do que montar seria alguém me chamasse para trabalhar com isso, né? Me colocasse lá para começar a aprender e depois trabalhar. Aliás, você está vendo esse vídeo e tem um estúdio, né? Saiba que eu posso começar a trabalhar para você ganhando bem pouco, né, no sentido de aprendizado, né? Pequeno aprendiz e depois crescer com você e nos ajudando a chegar nesse sucesso para nós, né? Que é eu aprender mais e gostar, né? Trabalhar com isso, gostar e tudo, enfrentar esses desafios, passar essas fases e você receber, né, todos os bens que um homem, que uma pessoa humanamente poderia querer, né? Que é ajudar o próximo, né? Então é isso, eu estou aqui à disposição, né? Se qualquer coisa, entre em contato comigo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!